Fala crianças, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Danilo Tavares e sejam bem-vindos a mais um vídeo em meu canal. Hoje vamos falar de um conteúdo bem simples. Hoje vamos aprender a calcular o número de diagonais de um polígono convexo. Antes disso, vamos relembrar o que seria então um polígono convexo. Para isso temos duas imagens aqui, duas figuras, e aí o segredo é o seguinte: para você saber se essa figura se esse polígono ele é convexo ou não, você vai simplesmente fazer um segmento cujas extremidades do segmento estejam dentro da figura. Então você está vendo aqui, ó, uma extremidade, a outra extremidade, e essas extremidades estão dentro da figura. Esse polígono, para ser convexo, todos os pontos desse segmento tem que pertencer, tem que estar dentro dessa figura. Então, aqui no caso, esse polígono é convexo, certo? Essa figura aqui, ó, temos aqui o segmento com as duas extremidades dentro da figura, porém, alguns pontos do segmento estão fora da figura, ou seja, esse polígono, então, ele é não convexo, certo? Então, para saber se aquele polígono é convexo ou não, basta você fazer um segmento com as extremidades dentro da figura. Se todos os pontos daquele segmento estiverem dentro da figura, ele é um polígono convexo. Caso contrário, ele é um polígono não convexo. Então, antes de ir para a fórmula, vamos entender então o que seria a diagonal. Então, você vai pegar aqui, a partir do vértice F, por exemplo, a gente vai traçar algumas diagonais. Eu estou traçando aqui o FB, o FC e o FD. Aí você me pergunta, professor, por que não tem o FA e o FE? Porque esses segmentos aqui são consecutivos. Então, se a gente fosse traçar uma diagonal para o FA, na verdade seria esse lado aqui, ó, FA e o FE, né? Então, não tem por que a gente traçar esse segmento, né, e chamar de diagonal. Na verdade, isso aqui seria o lado. Então, a diagonal vai ser exatamente para vértices não consecutivos, tá bom? E aí vocês vão perceber aqui agora algumas características com essa diagonal. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma figura com 6 vértices, certo? Você percebe que de cada vértice sai 1, 2, 3 segmentos. Observa só agora do vértice A. 1, 2, 3 segmentos. Então, para aquela figura que tem 6 vértices, de cada segmento, de cada vértice, eu vou ter aqui 3 diagonais, ok? Observa aqui, para uma figura de 7 vértices, eu tenho 4 diagonais. Para uma figura de 8 vértices, eu tenho 5 diagonais relativos àquele vértice. E para uma figura de 9 vértices, eu tenho 6 diagonais relativas àquele vértice. Lembrando que estamos falando aqui não do total de diagonais, estamos fazendo uma comparação relativa a determinado vértice, ok? Então, como a gente faz para calcular essas diagonais de uma figura, por exemplo, de um polígono de 100 lados, por exemplo? Então, fica um pouco mais complicado de a gente fazer esse desenho, né? Então, para isso, existe uma fórmula. E aí, através dessas figuras que a gente está mostrando aqui agora, vocês percebem que a gente tem algo em comum. Percebe que o número de vértices, né, e o número de diagonais é o quê? É o número de vértices menos 3. Então, assim, ó, 6 vértices menos 3 dá 3 diagonais. 7 vértices menos 3, 4 diagonais. 8 vértices menos 3, 5 diagonais. 9 vértices menos 3, 6 diagonais. Então, perceba que nessa fórmula que a gente vai criar para calcular o número de diagonais, vai ter que aparecer aí um n, né, que seria o número de lados, né, ou de vértices, no caso aí, menos 3, certo? E ainda, o que a gente pode concluir aqui? Perceba que essa diagonal aqui que a gente está traçando, FB, certo? Ela é a mesma diagonal que BF. Então, não tem por que a gente contar duas diagonais. Na verdade, a gente vai contar apenas uma. Ou seja, além de aparecer o n menos 3, tem que aparecer um dividido por 2, para não contar essas diagonais duplicadas, tá bom? E aí a gente chega nessa conclusão, dessa fórmula que a gente vai mostrar aqui agora. Então, para você calcular o número de diagonais de um polígono convexo de n lados, a gente vai utilizar essa formulazinha aqui, ó, D, que seria o número de diagonais, né, é igual a n, que é o número de lados, certo? Vezes, abre parênteses aqui, n menos 3. Então, o número de lado menos 3, que foi o que a gente citou no slide anterior, tudo isso dividido por 2. Então, aqui, através dessa fórmula, você consegue calcular o número de diagonais de um polígono convexo de n lados. Então, vamos para um exemplo, vamos para a prática.
vamos calcular aqui o número de diagonais de um polígono convexo de 17 lados. Perceba que para você fazer esse desenho, até você traçar todas as diagonais, você vai perder muito tempo. Então, o que a gente faz? Vamos para a fórmula. D é igual a N vezes N menos 3, tudo isso dividido por 2, certo? Então, o número de diagonais vai ser igual a N, que é o número de lados, então 17, ok? Vezes N de novo, 17 menos 3, que é da fórmula. Tudo isso dividido por 2. Ok, crianças? Continuando aqui então, ó, eu vou ter que D é igual ao 17 vezes 17 menos 3 é igual a 14. E tudo isso dividido por 2. Ok? Continuando, então, eu tenho que fazer essa multiplicação aqui. 17 vezes 14. Então, vamos fazer uma pesca aqui do lado. Ó. 17 vezes 14. 4 vezes 7 dá 28. Vai 2. Né? 4 vezes 1 dá 4. Com mais 2, 6. Vamos lá agora para o 1. Né? 1 vezes 7, 7. E 1 vezes 1, 1. E aqui a gente tem uma soma agora para fazer. 8 mais 0, 8. 6 e 7, 13, vai 1. E 1 em 1, 2. Então, 238, certo? E aí você tem 238 aqui em cima, dividido por 2. Então, nosso número de diagonal vai ser exatamente, vamos fazer o cálculo aqui agora, 238 dividido por 2. Você tem o que aqui? 1, né? Você tem novamente 1. E aqui você tem 9. E fecha aqui a nossa conta. Ou seja, o número de diagonais de um polígono convexo de 17 lados é exatamente igual a 119. Então, crianças, para você conseguir descobrir o número de diagonais de qualquer polígono convexo de vários lados, né, de n lados, basta que você utilize essa fórmula aqui, uma formulazinha bem simples, e vocês chegam no resultado final. Enfim, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Tchau, tchau.